Queridos, por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Gálatas capítulo 3. Carta de Paulo às igrejas da Galácia, principalmente Icônio, Derbe e Listra. Paulo manda essa carta para eles, uma das primeiras cartas a serem escritas, a primeira carta de Paulo a ser escrita, uma das mais antigas, se não a mais, e ele escreve para os cristãos que estavam se convertendo, para as pessoas que estavam se convertendo, e algumas que já estavam saindo de Jerusalém, e outras que já estavam no local. Então Paulo escreve essa carta para eles, e nós vamos ler o capítulo 3 e entender um pouco sobre um tema muito importante hoje que eu quero falar com vocês, que precisa estar presente em nossas vidas em nome de Jesus. Vamos lá, Gálatas 3, a partir do versículo 1 diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Vou trocar minha versão, calma aí. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Até aí. E Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, o que os Gálatas fizeram que levou Paulo a começar esse capítulo 3 dessa forma, né? Uma forma forte, assim, foi muito veemente, muito firme, né? Chamando de insensatos, né? E não só uma vez, mas duas vezes ele fala: vocês estão agora loucos, insensatos. O que eles fizeram? O que estava acontecendo com eles, né? Que chega a levar Paulo a perguntar: vocês foram enfeitiçados, em outras versões, seduzidos, enganados? Na verdade, o que aconteceu nessa época é que esse povo, esses cristãos das cidades da Galácia, eles na verdade estavam sendo seduzidos, sim, estavam sendo enfeitiçados pela doutrina dos judaizantes. Quem eram esses? Os judaizantes eram uma doutrina, eram pessoas que faziam parte de uma linha doutrinária que defendia manter os costumes judaicos, defendiam manter as práticas de culto judaica, os ritos, as leis judaicas. Daí vem o termo legalista. Quando você é alguém que procura manter ou exige que a igreja viva de forma a obedecer às leis judaicas, você talvez possa ser já definido como alguém legalista. Alguém que entende que as leis judaicas precisam ser aplicadas. E aí, Paulo então, observando esse cenário, ele escreve a carta aos Gálatas, justamente para combater os judaizantes e dizer o seguinte: olha, vocês não entenderam, vocês se converteram, vocês agora são de Jesus, e vocês não precisam adotar mais a lei judaica, vocês não precisam começar a circuncidar seus filhos, vocês não precisam agora se comportar como judeus. Haja visto o que aconteceu como o primeiro concílio, né, de Jerusalém, onde as pessoas, os líderes da igreja se reuniram, e ali eles
decidiram, olha, não, realmente, os povos aí que forem se convertendo, as pessoas que forem se convertendo, elas não precisam mais, elas não precisam, na verdade, seguir os ritos judaicos, elas não precisam se comportar como judeus, não, porque eles são filhos de Deus. Paulo em Gálatas, ele vai falar, até no texto que segue a epístola, a carta, ele vai falar assim, ó, não existe mais grego, judeu, homem, mulher, não, agora são filhos de Deus. Não existe mais uma questão de etnia, existe uma questão de identidade, filhos de Deus. Lá em Gálatas 3, 24, se eu não me engano, Paulo vai falar o seguinte, olha, a lei, ela na verdade foi uma tutora, ou aio, né? Ela servia como aio, como condutora até Jesus. Por isso que quando você vai ver Jesus falando assim, olha, eu vim cumprir a lei. Talvez você pense, Jesus então veio continuar cumprindo a lei. Não. Quando alguém promete alguma coisa para você, faz uma promessa. Ilmar, eu te prometo que eu vou pagar uma casquinha no McDonald's para você. E aí você promete pagar uma costela no Outback para mim. Tô brincando. Mas quando eu prometo alguma coisa para o Ilmar, aí eu chego para ele e falo assim, Ilmar, tá aqui a casquinha. Eu cumpri minha promessa. Cumpriu. Acabou. Aquela promessa teve seu fim, teve seu cumprimento. Aquilo aconteceu. Quando Jesus fala o seguinte, eu vim cumprir a lei. Pois é, a lei foi cumprida. Qual o objetivo da lei? O que diz Gálatas 3, ali a partir do 20 ao 25, ele vai falar sobre isso, e no 24 ele fala, ela levou o povo até Jesus. E a partir de Jesus então, que lei? A lei de Jesus, a lei do amor. Porque a lei dizia, se você for pego em adultério, você vai ser apedrejado. Se você for encontrado com uma mulher, você cometeu o crime de adultério, o pecado de adultério. Aí Jesus faz o quê? Agora é o seguinte, se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou. Talvez você fale assim, então não tem mais lei? Não, a lei ficou pior. Porque não é apenas uma lei escrita por homens, não é uma lei talvez ali que esteja num papel, não. É uma lei que está marcada no coração de todos nós. É a lei do amor, é a lei da reciprocidade, é a lei daquela que diz que eu não devo fazer com o irmão aquilo que eu não quero que façam comigo. E Jesus e Deus, o Espírito Santo, o nosso Deus, ele sabe de todas as motivações dos nossos corações. Por isso que Paulo chega para eles assim e fala assim, vocês estão ficando loucos, vocês estão agindo como insensatos, porque vocês estão sendo seduzidos e querendo voltar às práticas judaicas. Vocês estão errados. Vocês não precisam mais pagar promessa, vocês não precisam cumprir rituais, vocês não precisam mais fazer sacrifícios para ter Deus ou para alcançar o perdão de Deus. Vocês precisam apenas crer. Vocês precisam da fé, e uma fé que mobiliza a vida de vocês a viver de acordo com a vontade de Deus para vocês. Vocês precisam entender que vocês foram justificados pela fé. Romanos 3 vai falar sobre isso, 3:21, Efésios 1:13, Efésios 2, 8 e 9, vários textos vão falar assim, olha, é pela fé. É pela fé que vocês têm Jesus, é pela fé que vocês alcançam salvação, é pela fé que vocês andam com o Senhor. Agora, nesse pequeno texto, nesses 5 versículos, 3 vezes aparece uma citação muito importante. Em 3 vezes, Paulo fala sobre algo muito importante, que talvez tenha sido o erro desse povo nessa época, e possa estar sendo o erro da igreja nessa época. Por 3 vezes, Paulo menciona o Espírito Santo, menciona o Espírito de Deus. Ele fala, por exemplo, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Depois ele fala, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E ele vai falar,
aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Isso chamou muito a minha atenção. Todas as vezes que você repete muito uma coisa ou muito um termo, significa que aquilo é muito importante. Significa que aquilo está muito envolvido no assunto. Significa que aquilo é vital para o contexto no qual você está inserido. Se você conversa com alguém que ele só pensa em futebol, ele vai falar sobre isso algumas vezes na sua conversa. Se você quer falar com alguém que está na iminência ali de casar, o termo casamento ou que é envolvido num casamento vai ser dito algumas vezes. Você vai escutar da pessoa porque aquilo está latente na vida dela. Quando você vê a Bíblia fala o seguinte: olha, nós falamos, a boca fala do quê? O coração está cheio, porque o ser humano, ele é assim, se algo queima em seu coração, ele fala sobre aquilo. E quando Paulo traz esse texto, traz essa reflexão para os Gálatas, ele menciona 3 vezes o Espírito Santo, e tem um mistério aí, tem alguma coisa aí, tem algo aí relacionado. Ele na verdade estava perguntando assim: ei, será que vocês não estão negligenciando aquilo que é mais importante, não? Vocês estão indo por um caminho da lei, das práticas, dos exercícios, das ações externas, mas será que vocês não estão esquecendo que tudo que envolve o Senhor Deus, tudo que envolve essa fé, tudo que envolve a vida cristã, não está relacionado não naquilo que você faz, mas naquilo ou com a pessoa que realiza todas as coisas? Eu hoje quero falar com você, talvez, sobre uma coisa que a gente até começou a falar. A gente fala do Espírito Santo, mas vem cá, quem é o Espírito Santo para você? Ou, que tipo de relacionamento você tem com o Espírito Santo? Se a gente olhar para nossas vidas cristãs, para nossas caminhadas, para a sua essência, para a sua história na igreja, com Deus, aonde nós vemos o Espírito Santo? Porque Paulo aqui está falando o seguinte: é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que realiza, é o Espírito Santo que ele que é o principal, ele que é o protagonista. Todas as coisas vêm ou acontecem por meio dele, na sua vida. A pessoa-chave na nossa caminhada cristã é e deve ser o Espírito Santo. Se não fosse Jesus, o próprio Jesus não falaria para os discípulos: olha, eu vou, mas eu vou enviar alguém igual a mim, e ele vai entrar no coração de todos vocês. Ele estará com vocês todos os dias. Se não fosse assim, a própria palavra não iria revelar para a gente que o trono do Espírito Santo, você sabe onde é que é? Porque a Bíblia diz que Deus está sentado nos altos céus, no seu trono. Jesus está à sua destra. O Espírito Santo está onde? Está no seu coração. O seu coração é o trono do Espírito Santo. Se não fosse tão importante, Paulo em Efésios, Paulo em Tessalonicenses, não ia falar o seguinte: olha, cuidado para não entristecer o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele é Deus, uma pessoa que caminha com você, quer se relacionar com você e quer que você tenha experiências com ele. E talvez esse seja um problema sutil, mas tremendamente destruidor na vida do cristão: a falta das experiências com o Espírito Santo. Por isso eu quero falar sobre isso com você hoje, para que eu e você possamos viver experiências tremendas com o Espírito Santo, porque Ele quer falar conosco todos os dias, todos os momentos, quer estar conosco em todas as situações, nos orientando, consolando, ensinando, apontando, nos intercedendo por nós, nos mostrando situações importantes, porque Ele quer conviver e se relacionar com a gente em todos os momentos. Talvez essa seja a lacuna da sua vida cristã. Talvez seja o motivo pelo qual você vive uma escassez de bênçãos do Senhor. Talvez seja esse o motivo pelo qual você não entendeu ainda muito bem o que é ser cristão, porque você ainda não vive uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Será que você pode declarar hoje que o Espírito Santo é alguém relevante na sua vida? Será que eu e você não temos negligenciado isso? Eu estava ali agora fazendo a membresia com alguns irmãos queridos, e eu falei mesmo, é uma coisa que há uns anos atrás eu despertei para isso.
É muito comum, ainda mais num país como o nosso, que é, de certa forma, maioria cristã, né? Um país cristão, a gente fala, vai com Deus, Deus te abençoe. Ai meu Deus, né? Se Deus quiser. Isso está no nosso linguajar, até de pessoas que são ateias. Basta uma turbulência no avião lá, ai meu Deus, vai cair. Mas você não acredita em Deus? Isso é muito comum, porque é da cultura. Quando você percebe alguém falando assim, ó, vai com Jesus, já é diferente, né? Jesus te abençoe. Mas quando é que você ouve alguém falar assim, ó, vai com o Espírito Santo, que o Espírito Santo fale com você, que você viva com o Espírito Santo, que o Espírito Santo faça parte do seu dia, que você ouça o Espírito Santo hoje, que essa semana algo do Espírito Santo aconteça na sua vida? Isso não é comum. Talvez seja porque nós não estejamos valorizando as experiências que deveríamos ter com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nós, fala conosco, é uma pessoa e quer se relacionar conosco. E esse texto, então, traz três verdades sobre o Espírito Santo. A primeira verdade que ele traz é o seguinte, que nós o recebemos pela fé na mensagem do Evangelho. Versículo 2 diz, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Irmãos, há uma coisa muito interessante, há uma teologia, né, sobre a salvação, há uma teologia sobre a manifestação do Espírito Santo, que é o seguinte, todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, todo aquele que diz o seguinte, olha, eu creio na mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é a seguinte, Deus, Ele amou tanto o mundo, Ele amou tantas pessoas, o mundo que eu digo as pessoas, Ele amou tanto as pessoas que falou o seguinte, olha, eles estão perdidos, estão sem mim por causa de quê? Por causa do pecado, porque eles erram, porque eles têm corações inclinados para as coisas ruins. Isso aí é verdade, todos nós temos essa característica e essa natureza, todos nós temos inclinações ruins para alguma coisa, talvez é quando alguém pisa no teu pé, talvez é quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, talvez é quando você vê alguma coisa que você não gosta, você tem uma inclinação ruim, nós não somos bonzinhos não, nós temos desejos ruins, pecaminosos, somos assim. Romanos 3, 23, Paulo fala, todos pecaram, estão separados, distantes da glória de Deus. Então Deus, Ele viu isso, olha, eu amo esse povo, porque eu criei esse povo, e esse povo está perdido, está longe de mim. Então Jesus, você vai lá, você vai pagar pelo pecado desse povo, e eu vou resgatar esse povo, e esse povo vai viver comigo novamente, nossa aliança vai ser restaurada, e o preço do pecado vai ser pago. E por isso Deus enviou Jesus para morrer nesse mundo, para viver aqui 33 anos e meio, dizendo o seguinte, é possível vencer o mundo, é possível vencer o mal, é possível não pecar com a minha presença. Jesus morreu, ressuscitou, e todo aquele que crê nessa mensagem, recebe a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E se você crê nessa mensagem, você recebe a salvação, mas tem algo a mais aí. Nós não apenas recebemos a salvação, e quando eu digo apenas, não que seja um presente ruim ou pequeno, é muita coisa, mas na verdade, quando nós aceitamos Jesus, quando nós dizemos que cremos na mensagem do Evangelho, nós somos perdoados, nós somos justificados, um processo de regeneração se inicia em nossas vidas, um processo de santificação se inicia em nossas vidas, e tudo isso é realizado por causa da presença do Espírito Santo em nós. Quem faz todas essas coisas em nós é o Espírito Santo, e instantaneamente isso acontece, e instantaneamente o Espírito Santo entra em nossas vidas e começa a caminhar conosco para a eternidade. Você está entendendo? Que quando você diz, olha, eu quero Jesus na minha vida, tudo isso acontece, e o Espírito Santo entra em você. Por isso que Efésios 1,13 vai falar, nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O selo naquela época era algo muito importante, né? Aqui no Brasil talvez isso não seja tão
valorizado, mas vai abrir uma correspondência de alguém lá nos Estados Unidos, você é preso, pô. É inviolável. Vai violar, né, a correspondência de alguém, isso não pode, isso é um crime. Ainda mais naquela época, tinha um selo, ó, isso aqui, ó, isso é selado, isso aqui é meu, isso é de Deus, isso aqui está selado pelo Espírito Santo, é propriedade do Senhor. Isso acontece quando? No momento quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você recebe esse presente, por isso que Atos 2,38 vai falar, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O presente é algo que acontece instantaneamente. Você recebe esse presente, esse dom, a presença do Espírito Santo. E muitas coisas acontecem, como eu falei, você é perdoado, justificado, você é liberto dos pecados. Você vai ler lá Romanos 6, Paulo vai falar o seguinte, olha, não abusem da graça, porque vocês não podem viver uma vida agora pecando, uma vez que vocês já não são mais escravos do pecado. Eu e você temos essa liberdade em Deus, porque nós somos agora escravos da justiça, e nós então devemos praticar atos de justiça, porque eu não preciso mais me render ou me sujeitar ao pecado. Isso aconteceu quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós começamos a ser regenerados, nós começamos uma caminhada de glorificação e de santificação. Irmãos, tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Aí eu te pergunto de novo, será que nós não estamos negligenciando o Espírito Santo? Será que algo tão grandioso acontece nas nossas vidas? Será que algo tão poderoso entra em nossas vidas? E eu te pergunto, que relacionamento você tem com o Espírito Santo? Será que você se relaciona diariamente, conversa com Ele, usufrui do poder, da presença dEle na sua vida? Irmãos, nós não ganhamos apenas a salvação, ganhamos Deus em nós, o Espírito Santo na gente. Nós não ganhamos apenas, olha, beleza, eu tenho visto, eu tenho passaporte, visto, eu vou para o céu. Não, isso é pouco ainda, gente, perto daquilo que Deus nos entrega. E talvez nós estejamos nos contentando com migalhas do Senhor. Veja bem, não estou falando heresia não, hein? Estou falando que salvação é migalha, uma comparação. E não estamos recebendo a chuva que Deus quer dar para a gente. É claro, a salvação é um presente imerecido, é algo sobrenatural, é algo tremendo para nossas vidas, mas marca o início e não o fim. Marca o início de uma caminhada, como um casamento, gente. No dia que você casa com alguém, você não fica preocupado assim, não. Quando ela morrer, então eu posso casar com outra pessoa. Se ela se divorciar de mim, se ela não quiser mais, né? Eu tenho pensão, tenho herança, não sei o que, tal. Você não fica preocupado com essas coisas, fica? Você não fica pensando no término, no final, não, você fica preocupado em conviver com a pessoa amada. Você fica preocupado, olha, eu casei com você porque eu amo você, então eu quero conviver com você, eu quero usufruir de você, eu quero me deleitar com você, e é isso que a Bíblia nos aconselha a fazer. Opa, Deus, Ele quer casar com a gente, por isso que nós somos a noiva de Cristo. E por que às vezes nós estamos num relacionamento com o Senhor, só preocupado com o que vamos ganhar do Senhor? Às vezes eu vejo cristãos muito preocupados, mas se eu fizer isso aqui, eu não tenho salvação, mas eu preciso ter salvação, então eu chego para a igreja para ter salvação. Gente, Deus não nos chamou para um relacionamento de tensão, de preocupação, de troca, de barganha. Se eu estou, eu ganho, se eu não estou, não ganho. Não, é verdade, você tem que estar em Deus, você tem que aceitar Jesus. Sem Jesus você não tem salvação, mas a salvação não é o objetivo final, e sim o início de um relacionamento com Deus. É uma proposta, na verdade, de relacionamento frutífero com o Senhor, e essa frutificação vem através de um intenso relacionamento com o Espírito Santo. A proposta da vida cristã é exatamente essa. Nós não vivemos com Deus pensando no que vamos ganhar dele, vivemos com Deus pensando no nosso relacionamento diário com Ele. E nós nos relacionamos com Deus como? Através do Espírito Santo. Por isso,
A primeira coisa que você precisa entender sobre uma experiência necessária com o Espírito Santo é que você já tem tudo para viver essa experiência. Tudo! Porque no dia que você aceitou Jesus, se você tem Jesus, o Espírito Santo já entrou na sua vida e você já tem tudo o que é necessário para viver essa experiência, uma vida de experiência com o Espírito Santo. Nós já ganhamos acesso a Ele, nós já fomos e estamos sendo transformados por Ele, nós já começamos um processo de regeneração. É muito lindo quando alguém começa a falar assim: pastor, olha, eu já não estou mais gostando daquelas coisas. É o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu já não olho mais para aquelas mulheres e aquele desejo. É o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu já não sinto falta daqueles ambientes. Isso é o Espírito Santo de Deus, é a regeneração, é a santificação da sua vida. Talvez você não esteja dando crédito ao Espírito Santo, mas é o Espírito Santo de Deus. Pessoas que vão começando a mudar, a se transformar pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele é consolador. Há pessoas que falam assim: pastor, eu perdi minha mãe, perdi meu filho, meu cônjuge, doeu muito, mas hoje eu estou em paz, porque o Espírito Santo de Deus consola seu coração. Pastor, eu perdi minha empresa, eu perdi o emprego, eu estou com um diagnóstico, mas eu estou em paz, porque o Espírito Santo de Deus está consolando, me motivando, intercedendo por mim, e Ele segura a minha mão, mesmo andando por momentos difíceis. Esse é o Espírito Santo, porque nós não estamos mais sozinhos, a promessa foi cumprida. Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco em todos os lugares, em todos os momentos, porque Ele é uma pessoa que anda conosco, através do Espírito Santo. Uma mensagem foi pregada a nós, nós cremos e nós ganhamos o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, primeira coisa, você precisa avaliar a sua vida e perceber se você não está desperdiçando tempo, negligenciando, e talvez igual a esses Gálatas, os irmãos de Gálatas, está mais preocupado com as atividades, com os afazeres, com as coisas que você faz, tentando chamar a atenção de Deus, conseguir coisas de Deus, quando na verdade Deus já falou: ei, se relaciona comigo, para um pouco de fazer, começa a se relacionar, começa a dar valor a mim, começa a me conhecer, porque você já tem o Espírito Santo de Deus, você já me tem na sua vida, e eu quero me relacionar intimamente com você. A pregação da fé, a sua fé na mensagem do Evangelho, garantiu que o Espírito Santo entrasse na sua vida, e isso já é suficiente para que você viva tremendas experiências com o Espírito Santo. Já falei aqui várias vezes, eu li um livro certa vez, o pastor Ebi Uber, Meu Amigo Espírito Santo, e nesse livro ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Há algumas coisas no livro que fazem menção à doutrina da igreja do pastor Ebiúbe, e nós respeitamos, mas o principal é o ensinamento que ele proporcionou e que impactou minha vida, do valor que nós devemos dar ao Espírito Santo. Quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a todo dia acordar, e a primeira coisa a dizer no meu dia é: Espírito Santo, bom dia, obrigado por eu ter acordado, que esse dia seja guiado pelo Senhor. Como é que o Senhor está? E eu comecei a fazer essas perguntas para Ele, porque às vezes a gente se relaciona com Deus pensando, né? Deus, um ser distante, poderoso, tremendo, criador, mas Deus é Deus presente, é Deus que está dentro da gente. E eu imagino o Espírito Santo pensando assim: pô, Vinícius vai acordar daqui a 10 minutos, vai me dar bom dia, eu vou começar a me relacionar com ele, porque ele estava dormindo, eu estava velando o sono dele, eu estava cuidando do sono, mas agora ele vai acordar, eu quero dar um abraço nele. Não é assim que você espera que o seu filho faça quando ele acorda dentro da sua casa? Seu filho acordou, aí vem aquela criancinha ali, né, a Lívia, 7 anos, vem igual um zumbizinho assim, aí senta no sofá, aí eu falo: dá um abraço aqui no papai, né? Dormiu bem? Como é que você está? Ela: tô bem. E aí eu: e aí? Dá um abraço aqui, dá um beijo, tá?
É assim que eu imagino o Espírito Santo. Ele me esperando acordar, para falar assim: e aí, filho, como é que você está? E eu falo: Espírito Santo, bom dia. E o senhor, como é que o senhor está? Vamos viver esse dia? Vamos viver experiências? Porque eu sei, pela fé, que o Senhor está em mim, e que o Senhor age na minha vida, quer me guiar, quer me orientar, e é Deus comigo, presente todos os dias na minha vida. Segunda verdade que eu vejo aqui nesse texto, é que nosso aperfeiçoamento e santificação, assim como essa transformação instantânea que há de culpado, né, de injusto para justificado, ou seja, você continua pecador, mas você agora foi justificado pelo Senhor, isso é instantâneo, você foi perdoado, a graça alcançou você. A mesma coisa que acontece nesse momento, é o que acontece durante um processo de vida com o Espírito Santo. Nosso aperfeiçoamento e santificação não é pelo que fazemos, e sim pela ação do Espírito Santo em nós. Versículo 3 ele vai falar: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aí Paulo toca na principal questão que estava envolvida ali, onde os Gálatas estavam envolvidos. Eles aceitaram Jesus, eles creram na mensagem, eles entenderam, né? Olha, Jesus morreu, ressuscitou, Ele é Deus, é o Filho de Deus, então creia nisso e você tem a salvação, amém, eu aceito isso, e Deus entra ali e tudo acontece, bênção demais. Mas e o pós? E a vida? E o dia a dia? Os Gálatas estavam sendo seduzidos pelos judaizantes e entenderam o seguinte: legal, nós aceitamos, mas e aqui? E as práticas? E os sacrifícios? E as rotinas? Então nós temos que continuar, né? Porque nós precisamos pedir perdão, nós precisamos melhorar cada dia, nós precisamos ser pessoas melhores uns para com os outros, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Então depende de nós, depende daquilo que a gente apresenta, depende das nossas ações. E aí Paulo fala o seguinte: olha, vocês esqueceram, tudo bem, vocês vão apresentar comportamentos diferenciados, mas quem executa essa transformação, essa santificação, quem regenera, quem santifica você, muda você, é o Espírito Santo. Não existe nada que eu venha fazer que vai conseguir transformar a minha vida de uma forma que só o Espírito Santo pode fazer. Não existe nada que eu venha dar que não seja antes motivado, fomentado pelo Espírito Santo em minha vida. Não existe nada que eu venha fazer que venha substituir a ação transformadora, renovadora e santificadora do Espírito Santo em minha vida. Se eu não buscar o Espírito Santo, eu não consigo ser mais santo. Se eu não buscar o Espírito Santo, eu não consigo melhorar na minha vida. Se eu não buscar o Espírito Santo, eu não consigo me achegar diante de Deus, me aproximar do Senhor como eu preciso. Se a gente começa pela fé na mensagem, se a gente recebe o Espírito Santo pela fé, é também pela fé nele e pela ação do Espírito Santo que nos aperfeiçoamos, que nos santificamos e que somos transformados de glória em glória a cada dia na nossa caminhada. Precisamos trabalhar por Cristo? Sim, mas não é o nosso trabalho que nos santifica, é o Espírito Santo que continua realizando a sua obra. Eu posso ser aqui pastor da igreja, pastor de 1000 igrejas, eu posso rodar o mundo pregando o evangelho, eu posso servir a Deus todos os dias, mas se eu não buscar o Espírito Santo, eu vou ser apenas um pregador, alguém que reúne pessoas, alguém que apresenta algo bom para as pessoas, que apresenta pessoas para Jesus. Isso é bom, isso é ótimo, mas a minha vida, a minha santificação, o meu processo de melhoria, o meu processo de aproximação do Senhor, não vai ser realizado, porque eu não vou estar dando valor ao que o Espírito Santo faz na minha vida. Eu vou parar em certo lugar, eu vou ter limites, vão ter pecados que eu não vou conseguir largar, vão ter barreiras que eu não vou conseguir passar, porque eu não entendi que a primeira coisa que eu preciso me preocupar é comigo mesmo, é com a minha santificação, é com a minha melhoria, porque esse é o principal, é a primeira coisa que eu preciso fazer no meu relacionamento com o Senhor. 1 Coríntios 1 e 2, Paulo fala o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus, que está em Corinto. Olha o que ele fala: aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, já houve uma santificação, já houve uma separação, já houve uma marca, um selo, vocês são separados, vocês são de Jesus. E ele continua: e chamados para serem santos. Isso aqui eu falei assim, calma aí, será que Paulo não foi redundante não? Será que Paulo não exagerou não? Não, são duas coisas diferentes. Quem aceita Jesus é santo, ou seja, é separado, é povo de Deus, é igreja, mas é chamado para se santificar em Deus, é chamado para retirar as coisas ruins, é chamado para melhorar, para avançar, para ter mais do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para deixar a obra do Espírito Santo que realiza esse processo de transformação, de santificação, que realiza esse processo de regeneração, que essa obra possa acontecer. Eu e você temos um chamado, em primeiro lugar, sermos santos ou santificados a cada dia mais. Será que eu e você estamos preocupados com isso? De chegar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu preciso me santificar, eu preciso melhorar, minha ira está ficando descontrolada, meu egoísmo, minha vaidade, minha ambição está acima do normal. Espírito Santo, já estou com uma impaciência, eu estou falando palavrão quando eu não quero, eu estou tratando pessoas de forma errada. Espírito Santo, eu estou caindo nesse pecado, eu preciso melhorar. Será que eu e você estamos tendo essa conversa com o Espírito Santo? Ou estamos valorizando esse processo, que é através, ou só através do Espírito Santo, que eu e você vamos conseguir vencer as tentações, as lutas internas, as coisas que tentam nos tirar do caminho? É só através do Espírito Santo, gente. Paulo fala aos Gálatas: ei, vocês estão igual insensatos, não é fazendo coisas, vocês se esqueceram, ainda é pelo Espírito Santo, é através dele, é através do relacionamento, da intensidade, da busca, do aprofundamento nessa relação de intimidade com o Espírito Santo. Mas não, vocês estão sendo seduzidos pelas obras materiais, pelos afazeres, pelo ativismo, pelas coisas que vocês realizam, e não pelo relacionamento que existe em você. Não estamos constantemente em um jogo de ganhar ou perder, estamos em um processo intenso de relacionamento com o Senhor, para a melhoria de quem somos no Senhor. Interessante que, quando a gente vai conversar com alguém sobre algumas coisas que essa pessoa realiza, sempre há uma motivação envolvida. Eu, por exemplo, casei com a Dani para fazer ela feliz e abençoar a vida dela, porque Deus me deu esse chamado. Deus falou assim: olha, tem uma menina aí que precisa da sua ajuda. Mas vamos falar a verdade aqui? É muito bonito quando você chega numa palestra de casais. Não, você tem que casar para fazer a sua mulher feliz, não é? Legal. A grande verdade é que você se casa com interesse próprio. Você se relaciona com interesse próprio. Não, eu quero uma esposa, eu quero alguém que cuide de mim, eu quero prazer, eu quero companhia. É um interesse próprio. Há uma motivação aí. Claro, e nós entendemos que o papel, no casamento eu preciso também agradar essa pessoa, eu preciso fazê-la feliz, eu tenho uma parte nisso aí, eu tenho uma obrigação nisso, claro. Mas há um interesse, há uma motivação própria. A mesma coisa acontece quando nós apresentamos algo ao Senhor. Por que você vem à igreja? O que te traz à igreja? Qual é a motivação que faz você sair de casa num domingo bonito desse, estar aqui, ficar escutando um pastor falar na sua cabeça, ao seu coração, durante alguns minutos? O que te traz até aqui? O que te traz? O que motiva você a ficar trabalhando numa área da igreja, a servir, a contribuir? Qual é a motivação por trás disso? Qual é a verdadeira motivação que faz você dizer para todo mundo: eu sou cristão?
Sigo a Jesus, trabalho, sirvo ao Senhor, obedeço ao Senhor, me envolvo com as coisas do Senhor, nós precisamos avaliar se essa nossa motivação se é relativa, né, relacionada a uma conquista que muitas das vezes é terrena, ou se é relacionada ou motivada por algo que você já conquistou no Senhor, a presença do Espírito Santo e o processo de santificação, restauração, aperfeiçoamento, melhoria que está acontecendo na sua vida todos os dias. Por que será que nós servimos ao Senhor? O que nos motiva? O que faz com que a gente entregue tudo ao Senhor? Será que é uma esperança de Deus nos dar coisas, ou será que é porque Deus já nos entregou tudo dele? Deus já nos deu tudo. Deu seu Filho, deu vida, deu perdão. Motivo suficiente para que nós então entreguemos tudo ao Senhor. Não vamos conseguir vencer pecados, sermos mais parecidos com Jesus, sermos pessoas melhores por ações nossas. Não vamos conseguir. Só através de um processo de aperfeiçoamento, melhoria, que é realizado através do Espírito Santo de Deus. Por isso, a chave para o avanço de nossas vidas está na busca por esse relacionamento com o Espírito Santo, por um enchimento do Espírito Santo, por um domínio do Espírito Santo sobre nós, pelo exercício, pela realidade do fruto do Espírito Santo em nós. Eu já falei aqui na igreja, olha, nas minhas orações, eu peço ao Senhor, Deus, manifesta o teu fruto, o fruto do Espírito Santo na minha vida, porque eu já tenho. É o fruto do Espírito Santo, já está em mim. Então não adianta você falar assim, eu não tenho domínio próprio. Não, você já tem, você só não está conseguindo exercitar. Por isso que crente não pode ser crente triste. Eu não posso ter um cristão na igreja, que não pode existir, não deveria, um cristão que só anda cabisbaixo, um cristão que só anda com derrota, só anda amaldiçoando as coisas, só anda resmungando. Não pode, por quê? Porque um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a alegria. Você tem que ser alegre. Talvez falte o desenvolvimento do gomo do fruto do Espírito Santo, alegria. Talvez falte o seu encantamento. Vá lá em Gálatas 5:22, pega esse texto, escreva ou colhe ele numa parede da sua casa, no armário, no espelho. Todos os dias que você acordar, você vai ler lá os 9 gomos do fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vai lá e você declara assim: eu vou exercitar a alegria, eu vou exercitar o amor, eu vou exercitar a paz, eu vou exercitar a longanimidade, eu vou exercitar o domínio próprio, porque eu já tenho isso no nome de Jesus. Você já tem o Espírito Santo? Aí é claro, você pede paciência, o Espírito Santo coloca aquele vizinho chato perto de você. Um novo amigo lá do trabalho chega, mala sem alça. Domínio próprio, longanimidade, bondade, é assim, você precisa desenvolver. Mas como é que isso acontece? Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos pecados precisam sair das nossas vidas e nós não estamos conseguindo? Você talvez luta contra alguma coisa por muitos anos, e aí talvez já até desistiu. Quer saber, isso aqui eu caio mesmo, não tem como vencer isso aqui não. Talvez você esteja aqui hoje, desculpa te falar isso, mas você é frio espiritualmente, você não é aquecido. Eu não estou falando de ser alguém emotivo ou racional, aí é outra coisa. Mas você pode ser alguém racional, mas quente no Espírito Santo, aquecido no Espírito Santo, tendo a verdade do Espírito Santo na sua vida todos os dias, vencendo batalhas, melhorando, se aperfeiçoando, usando a contribuição do Espírito Santo para você ser alguém melhor todos os dias. Você olha para a vida de Jesus, você acha que Jesus era mais racional ou mais emotivo? Jesus era muito equilibrado. Em alguns momentos ele foi racional. É isso, 2 mais 2 são 4, acabou, é dessa forma. Em alguns momentos ele foi muito emotivo, Aquela viúva está sofrendo, o filho morreu, vamos lá, vamos ressuscitar.
João Batista morreu? Meu primo? Deixa eu me retirar aqui, vou chorar um pouco, vou sofrer um pouquinho o luto. As emoções. Então não adianta, você não tem desculpa. Talvez o que você precisa entender é que o Espírito Santo não é uma realidade ainda na sua vida, que você não se entregou de verdade, abriu o seu coração e falou assim, é verdade, eu sou cristão, vou na igreja, mas quer saber, esse negócio de Espírito Santo, eu não sei nada sobre isso. Talvez hoje é o momento de você abrir o seu coração e fazer o seguinte, olha, eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo, porque eu preciso melhorar muitas coisas, e eu não estou conseguindo. Eu estou colocando em gavetas, estou trancando com chave, estou esquecendo, jogando debaixo do tapete, mas eu quero melhorar, e eu entendi que é o Espírito Santo que renova, que transforma, que santifica, e que faz com que eu tenha uma vida de melhoria constante. É onde você precisa melhorar, como esposo, como esposa, como pai, como trabalhador, como indivíduo na sociedade, é onde? Vou te falar, só o Espírito Santo pode te ajudar nisso aí. E a maior notícia, ou a melhor Ele quer te ajudar. Ele está disponível para te ajudar. Por isso, cuidado. Quantas conquistas você quer ter na vida e não está conseguindo? Talvez seja porque você está lutando com as forças dos seus braços, enquanto o Espírito Santo está ao seu lado, dentro de você, e pode guerrear as suas guerras, aperfeiçoar você, mudar a realidade da sua família, do seu casamento, fazer com que a sua vida seja uma vida de constante alegria, desfrute, avanço, desenvolvimento, pela ação que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Obra nenhuma sua vai conseguir fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E uma terceira e última verdade que eu tenho aqui nesse texto, é que só o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida que vale a pena, sabe? E uma vida pela fé. Olha o que diz os versículos 4 e 5. Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo os lembra do quanto eles haviam sofrido. O povo sofreu muito. O povo foi perseguido, foi expulso. Muitos morreram. Eles viviam uma época de perseguição intensa. O Império Romano, certo ponto, ele começou a matar, exterminar mesmo os cristãos. Perseguição direta. Eles sofreram muitas situações de morte mesmo, de perdas. E aí Paulo fala para eles assim: vem cá, vocês estão passando por isso tudo, vocês estão vencendo isso tudo, como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Vocês esqueceram? Vocês acham que é porque vocês cumprem a lei? Vocês acham que é porque vocês vêm na igreja todo domingo? Vocês acham que é porque você é fiel no dízimo? Vocês acham que é porque você tem uma célula, porque você lidera, porque você lê Bíblia, e ali você está cumprindo um ritual? Não. Todas essas coisas aí são boas, continue fazendo. Mas essa vitória que você tem, a forma de viver, esse avanço, as conquistas, isso é parte do Espírito Santo, isso vem do Espírito Santo na sua vida. Você tem avançado, você tem conquistado coisas, você tem vivido coisas por causa do Espírito Santo. Olha a sua vida, olha as perdas, olha as pancadas que você já tomou, olha quantas vezes você já caiu, olha quantas vezes o mundo já se levantou contra você, olha quantas vezes você já foi traído, quantas frustrações, quantas coisas já aconteceram na sua vida. Você está de pé por quê? Porque você vive por fé, ou pelo menos é assim que você deveria estar vivendo. Você vive pela fé, e quem opera isso é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você dizer: olha, eu sou alguém de fé, eu sou alguém que vence batalhas, eu só ando em vitória. Por quê? Porque você é bom, porque você faz coisas boas, porque você cumpre rituais. Não, é o Espírito Santo de Deus que faz isso na sua vida.
Irmãos, o dia que a gente chegar diante do Senhor e achar que nós temos crédito por alguma coisa, talvez a gente não vai nem continuar na presença do Senhor. Porque todas as coisas são operadas pelo poder do Espírito Santo em nós. Deus é o Deus tanto do querer, quanto do efetuar. Ele é o Deus que já fala para a gente assim, ó, vai falar com aquela pessoa de mim, porque eu já estou falando para ela. Ele é aquela pessoa que diz o seguinte, olha, eu vou te apresentar uma outra pessoa aqui, porque eu tenho um propósito nessa união. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. O dia que a gente pensar que as nossas vitórias, as coisas que estamos conseguindo e avançando, são por causa das nossas ações, nós estamos perdidos. Nós vamos começar a viver talvez o que Jesus fala lá em Apocalipse 3:20, ele fala o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Muitas vezes, talvez você escutou esse versículo como uma ideia evangelística, como se alguém, né, que não tem Jesus, pudesse abrir o coração, e Jesus entraria no coração dessa pessoa. Deixa eu te falar, o contexto não é esse. Jesus, na verdade, está dando um recado para o anjo da igreja e para a igreja, dizendo assim, ó, eu já não estou mais dentro da igreja. Vocês estão aí se reunindo, cultuando, legal, mas eu estou do lado de fora. Vocês já se esqueceram de mim. Vocês estão achando que dão conta do recado, que vocês estão arrebentando, vencendo, fazendo todas as coisas. Vocês esqueceram que vocês só estão aí por causa de mim. E aí Jesus fala, ó, abre a porta, deixa eu entrar, porque se eu entrar, tudo vai mudar. O dia que nós entendermos que é pela ação do Espírito Santo que todas as coisas acontecem, ou deveriam acontecer, o dia que a gente entender isso, nós vamos ver coisas extraordinárias com o Espírito Santo. Talvez estejamos dando o mérito de nossas conquistas à nossa persistência, ao nosso trabalho, ao que fazemos, e nos esquecemos que até a nossa persistência, até o ato de persistir, vem da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos ajuda a persistir, é Ele que nos ajuda a perseverar, é Ele que fala assim, filha, aguenta mais um pouco, vai passar. É Ele que fala assim, ó, calma, não entrega os pontos agora não, dá mais uma chance, perdoa, estende a mão. É Ele que fala assim, filho, bate na porta de novo, bate nessa outra porta, eu vou abrir para você. É Ele que fala para você, continua firme, constante, vem dele. E talvez eu e você estejamos aí vivendo nossas lutas, enfrentando dias desanimadores, o cotidiano. Isso começa a fazer parte de uma rotina e a gente começa a se acostumar com isso. Por isso que o salmista vai falar, se não me engano, no Salmo 19 vai falar, olha, um dia revela a Deus, um dia revela a Deus, não, um dia revela a Deus que quando chega o outro dia. Quando a gente olha para o firmamento, a gente vê, poxa, Deus existe. E talvez esse cotidiano vai fazendo com que a beleza da ação do Espírito Santo em coisas simples nas nossas vidas seja perdida. A gente começa a não dar mais valor, a gente começa a não chamar mais o Espírito Santo, a gente começa a ficar igual a criança, que quando começa a fazer as coisas sozinha, né, já não liga mais para os pais, já fala assim, não, eu já sou independente, deixa comigo, agora é comigo, pai, não me leva mais para a escola não, né, fica aí, fica de longe, que agora eu quero chegar sozinho. Talvez a gente esteja olhando para o Espírito Santo e negligenciando essa ação presente dele em todos os momentos de nossas vidas, para fazer com que eu e você vivamos uma vida pela fé, uma vida que vale a pena, uma vida de vitória, uma vida de avanço. Às vezes tem algumas quedas sim, mas só através do Espírito Santo é que conseguimos nos levantar, continuar, sermos perseverantes, avançar e vencer todas as coisas que se levantam contra nossa vida. O desafio nosso é talvez até mesmo sem sentir o Espírito Santo, continuar dizendo, eu creio nele, ele mora em mim,
e Ele me ajuda a caminhar. O dia que a notícia ruim chega, o dia que as coisas acontecem, que o dia desmorona, a casa desmorona, é você acreditar: o Espírito Santo está comigo e Ele me faz passar por todas as coisas. E eu quero te perguntar hoje: o que você está vivendo na sua vida hoje? O que você está passando hoje? Será que o Espírito Santo está fazendo parte desse momento na sua vida? Pelo menos Ele gostaria de estar fazendo parte. Mas será que você tem convidado, convocado, suplicado pela presença dEle no que você está vivendo? Ele tem sido acessado e tem te ajudado a perseverar? Ele tem sido acessado e tem te ajudado a fazer escolhas corretas? Ele tem te ajudado a obedecer ao Senhor? João 14, 26, Jesus fala assim: olha, o Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas. Todas as coisas. Espírito Santo, eu sou esposo, como é que faz? Eu sou filho, como é que faz? Eu sou empregado, eu sou patrão, como é que faz? Espírito Santo, eu sou isso, como é que faz? Todas as coisas. Ele vai apontar para Jesus em todos os momentos. Ele vai nos ensinar, vai estar conosco em todos os momentos. Por isso, nós precisamos e devemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Não foi em vão tudo que você passou para chegar aqui. Não foi em vão todas as experiências que você viveu. Não foi em vão todo o trabalho de Deus na sua vida. Não foi em vão, foi para que você entendesse que você precisa depender do Espírito Santo, que você precisa da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é alguém que apenas te dá uma gota. Não, você precisa transbordar do Espírito Santo, porque Ele é insondável, Ele é infinito, Ele é totalmente poderoso, todo poderoso. Esse é o Espírito Santo. E a grande graça da verdade bíblica é que esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que é dono de todas as coisas, que é infinito, Ele consegue entrar num coraçãozinho pequeno, habitar ali e falar com a gente todos os dias. Ele consegue estar com a gente todos os dias, atento, esperando e aguardando nosso contato, para que vivamos uma experiência transformadora com Ele todos os dias. Irmãos, se temos fé em Jesus, Ele nos concede imediatamente o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos ajuda a sermos santos, a nos santificarmos. E esse mesmo Espírito Santo nos ajuda a passarmos por todos os momentos de nossas vidas. E eu quero terminar essa palavra repetindo essa pergunta: o Espírito Santo está presente na sua vida em todos os momentos? De verdade? No que você está vivendo hoje, você consegue ver a mão do Espírito Santo? Você é alguém que pode declarar o seguinte: olha, eu tenho um relacionamento real com o Espírito Santo.